A automação fiscal é difícil, cara? Antes da gente falar qual a melhor forma da gente desenvolver, cara? Você pode dizer Cara, sobre em eu torno acho, eu disso? acho que não é mais difícil do que, por exemplo, aprender a escriturar uma nota fiscal. Sim, Mais sim. difícil do que aprender a apurar um imposto de renda, uma apuração de CMS. Né? É a dificuldade normal de qualquer coisa que a gente tem na vida. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Antes da Automação Fiscal, o espaço onde a gente discute qual o melhor comportamento, o mindset necessário para transformar problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Sou o professor Marcos Amorim. E no episódio de hoje a gente vai tratar do seguinte assunto: como facilitar o desenvolvimento de sua automação fiscal? Marcos, antes disso eu queria fazer uma pergunta para você, cara. Eu acho que é um pouco relativo. A automação fiscal é difícil, cara? Antes da gente falar qual a melhor forma da gente desenvolver, cara? Você pode dizer Cara, sobre em eu torno acho, disso? eu acho que não é mais difícil do que, por exemplo, aprender a escriturar uma nota fiscal. Sim, Mais sim. difícil do que aprender a apurar um imposto de renda, uma apuração de CMS. Né? É a dificuldade normal de qualquer coisa que a gente tem na vida. Né? Entendi. Então, vai exigir prática, vai exigir que você tenha um certo nível de dedicação. Mas, assim, do ponto de vista até de, vamos comparar aí, aprender a área fiscal e aprender a automação. Sim, sim. Eu acho que é mais fácil aprender automação do que aprender a área, a escriturar, né? A se tornar um profissional da área fiscal e tributária. Entendi. E tá, em torno disso, o que você entende como fator ou fatores que possam facilitar esse processo de aprendizagem, cara? Bom, perfeito. Primeira coisa é a gente entender que a automação fiscal ela é uma ferramenta que vai ajudar a gente a manipular e analisar informações, Sim. que é basicamente o que a gente faz hoje na área fiscal tributária. Então, eu entendo que nossa principal função hoje na área fiscal tributária é analisar e manipular informações, basicamente de arquivos XML e arquivos SPED. A gente usa uma planilhazinha aqui e ali, vai entrar isso aí também, mas tudo que for informação. Tá? A informação básica que a gente tem, que a gente mais trabalha atualmente é XML e SPED, mas se eu tiver ferramentas, se eu souber como analisar e manipular dados de forma mais rápida, de forma mais prática, de forma mais segura, como a gente faz aqui, eu vou conseguir executar meu trabalho na área fiscal e tributária de uma forma satisfatória. Ótimo, cara. E no seu curso, cara, eu vou até dar uma pincelada nisso. Eu sei que você tem assim se esforçado muito para tornar a aprendizagem mais fluida, cara. O que você tem utilizado para isso, cara? Pronto, perfeito. Então, eu percebo que é um conjunto de coisas. Tá? Então, a gente tinha uma primeira versão de treinamento onde os alunos não conseguiam aplicar e ter resultado. E aí eu fui investigar, acabei descobrindo que estava faltando clareza. Então, assim, eles não sabiam como partir de um problema e resolver aquele problema usando os recursos que a gente estava ensinando no treinamento. E a partir disso surgiu o que a gente chama de método DMI, que é basicamente definir um problema, mapear os passos e a partir daí implementar a solução. E aí a gente desenvolveu uma segunda versão com esses conceitos, né, bem estabelecidos lá dentro. Até nos nossos conteúdos a gente também fala bastante disso. E a gente começou a ver os alunos terem resultado. A gente chegou numa média de 3 meses para que o aluno consiga transformar um problema numa solução automatizada, que é diferente dele copiar e colar código. A ideia é trazer para dentro da cabeça dele, internalizar o que é construir uma automação fiscal. É pegar um problema, montar um plano e desse plano criar uma automação. Poxa, muito massa, cara. E me diga... Peraí. sim, vai. Esse é o meio do caminho. E agora a gente está trabalhando numa terceira versão. O que é que a gente está buscando resolver agora? Primeiro, essa coisa, 3 meses é muito. Eu não acho que é muito. Se para você desenvolver, quanto tempo você demora para poder ter uma habilidade razoável de fazer uma apuração de CMS? Não, tá louco, cara. 3 meses. 6 meses ou mais. Tá? Em 3 meses, você conseguir desenvolver uma habilidade que vai evitar que você gaste horas, dias, meses fazendo determinados trabalhos, eu acho que é massa. Muito bom. Mas beleza, vamos trazer isso ainda mais para baixo, que eu acho que dá para trazer. Como? Tornando mais fácil o processo de desenvolver uma automação fiscal. Para isso, o que é que a gente precisa? Então, a evolução da primeira para a segunda versão foi trazer o método DMI, dar mais clareza para esse aluno, para que ele saiba como pegar o que ele está aprendendo no treinamento e aplicar
nas situações do dia a dia dele de trabalho. Qual é a nossa evolução agora para essa terceira versão? É mostrar para o aluno como estruturar tudo que ele já aprendeu lá na segunda versão, para que ele consiga construir as suas automações fiscais de forma ainda mais rápida e de forma ainda mais clara. Sim. Então, a gente vai montar um plano de estudos, vai ter toda uma trilha de conhecimento, de atividades, que não vão ser apenas atividades para fixação, digamos assim. Fiz uma aula, terminou a aula, vai lá e executa para você aprender. Não. A gente vai montar de uma forma que esse exercício que ele fez aqui, ele vai conseguir aplicar lá, no módulo 5 do treinamento, que vai conseguir aplicar lá quando ele estiver no mundo real, o bicho pegando, ele vai conseguir pegar aquele conhecimento e trazer essa habilidade para dentro do trabalho dele. Então, eu pretendo com isso reduzir ainda mais esse tempo. Porque o que a gente percebe aqui? Que você tem 5 pilares para que você consiga construir uma automação fiscal. O primeiro pilar é justamente o método DMI, que é eu ter clareza de qual problema que eu estou lidando, montar um plano para resolver esse problema e a partir do momento que esse plano está montado, executar o plano. Sim. Acabou. E quais são os outros 4 pilares? Aí entram as habilidades de automação, que são inserir, alterar, extrair e deletar informações, basicamente de arquivos XML e arquivos SPED. Dá para usar isso em outras coisas, como planilhas, como banco de dados, como sites da internet, mas vamos focar basicamente nesses 2 aqui. Então, se eu sei fazer essas 4 coisas e se eu sei aplicar o método DMI, eu tenho tudo o que eu preciso para facilitar a execução da minha automação fiscal. Lógico que eu não estou falando de você fazer o seu trabalho mais rápido. Eu estou falando de você construir uma automação fiscal de uma forma mais rápida. Show de bola, cara. Não, isso está cada vez mais estruturado, eu tenho percebido sua preocupação em torno disso. Mas, Marcos, qual tem sido, assim, em média, os resultados dos seus clientes, dos seus alunos, não cara? Deixa de ser. Sim, bom, basicamente, a gente, como eu falei, a gente tem visto, em média, um resultado em torno de 3 meses. Então, Sim. qual o contexto disso? Você pega uma pessoa que nunca escreveu uma linha de código na vida. Então, primeira vez que ela vai entrar em contato com esse mundo de programação, né, ou de automação fiscal, como a gente chama aqui, é nesse momento. Eu não sei nada de Excel. Então, tem gente que acha que eu preciso aprender Excel antes para depois eu aprender automação. Não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes. O Excel é um software que ele tem uma série de recursos, ele tem uma série de funções que você pode utilizar no seu dia a dia, mas já vem pronto, é só pegar e usar. E uma automação fiscal você vai construir, inclusive você pode construir funções para usar dentro do Excel. Mas assim, não está uma coisa atrelada à outra. Para eu construir uma automação fiscal, eu vou ter que ter conhecimento avançado de Excel, nem básico. Não precisa ter conhecimento nenhum de Excel. Por quê? Porque você vai aprender a construir todas as ferramentas que você vai precisar utilizar dentro daquela ferramenta que por acaso está ali dentro do Excel. Mas como eu já falei algumas vezes, né, não é uma ferramenta do Excel, é uma ferramenta do pacote Office que a gente vai agregando. Entendi, cara, entendi. A automação fiscal, eu sei, você tem falado muito fortemente também nessas 4 habilidades. E como seria você aprender e conjugar isso daí, Marcão? Porque a estrutura é bem lógica, mas eu acho que na hora de operar com isso aí, cara, que deve trazer até um certo temor para quem ainda não tem vivência com isso, né, cara? Perfeito, concordo. Porque assim, a gente imagina que programação é uma coisa completamente aberta. Então assim, eu vou aprender uma determinada habilidade e eu tenho diversas linguagens de programação, por exemplo. Eu tenho lá o VBA, eu tenho Python, eu tenho uma série de recursos que eu posso utilizar. Beleza. Aí qual dessas linguagens que eu vou utilizar? Aí já começa por aí. Qual é que é a melhor? Não, essa é melhor, não, na verdade essa daqui é melhor do que a outra. Então tem toda aquela discussão. E tudo isso acaba distraindo a gente daquilo que realmente é mais importante. Que é, quais são os recursos que eu preciso utilizar para resolver meu problema. Perfeito, cara. Então, o que é que a gente foca aqui? Então, como eu falei, na primeira versão a gente tinha 40 horas de conteúdo, 13 módulos, basicamente tudo que eu sabia sobre automação eu coloquei ali dentro daquele treinamento. Quando a gente foi para a segunda versão, eu não trouxe tudo que estava na primeira.
eu trouxe 2 módulos de Caramba. manipulação de XML e de manipulação de SPED. Tá? E o restante ficou lá. Pô, então quer dizer que o cara que está na segunda versão está tendo menos conteúdo do que o cara que teve acesso à primeira? É. Só que o cara que está na segunda versão ele tem muito mais resultado do que o cara que teve acesso à primeira. Perfeito. Por quê? Porque a dispersão é muito menor. Então, quando você começa a entender o que é que eu preciso fazer, analisar e manipular dados, quais são esses dados? XML e SPED. E você começa a focar a sua atenção exatamente naquilo que é necessário, você tira todas as distrações. Eu costumo imaginar o universo a programação como um universo. Você tem um universo inteiro, tem várias coisas que você pode fazer, diversas linguagens de programação que você pode utilizar. Só que, quais são os problemas que eu vou lidar no meu dia a dia, dentro da área fiscal tributária? São bem restritos, né? São poucos problemas. Para lidar com esses poucos problemas, quais habilidades eu preciso? Aí eu vou lá e descubro, eu preciso inserir, alterar, extrair e deletar dados. Se eu souber fazer essas 4 coisas, eu consigo aqui, né, no nosso ambiente da área fiscal tributária, eu consigo resolver pelo menos 95% dos problemas da área fiscal tributária e 100% dos problemas com o SPED. Então peraí, se eu aprender apenas 4 coisinhas, eu vou conseguir resolver praticamente tudo do meu dia a dia? Então a gente começa a restringir o conteúdo que a gente vai precisar estudar e a gente começa a aprofundar naquilo que a gente escolheu estudar. Que efetivamente tem resultado com o objetivo do projeto. Exatamente, que vai gerar resultados efetivos. Então qual é a fase que a gente está agora? Eu sei que se eu souber essas 4 habilidades, eu vou conseguir esses efeitos aí, 95% dos problemas resolvidos, 100% dos problemas com SPED. Agora, como que eu levo isso para um outro nível, para outro patamar? Eu vou precisar combinar essas habilidades. Sim, aí entra na questão, né? Isso. Então, primeiro, eu aprendo a fazer de forma isolada as 4 coisas. A gente vai ter um módulo para cada uma dessas habilidades. Depois que eu entendi como funciona isso de forma isolada, eu vou começar agora a combinar. Então, exemplo, eu quero gerar um relatório de movimento fiscal. Quero saber todas as notas fiscais que entraram, todas as notas fiscais que saíram. Beleza, qual a habilidade que eu estou utilizando? Extração de dados. Então eu pego lá um pacote de XML, crio uma automação fiscal que vai extrair essas informações e vai me entregar um relatório. Sim. Beleza. Agora eu quero resolver um problema de verdade agora. Exclusão do ICMS da base do PIS da COFINS. Está bem famoso aí. Beleza, bem famoso. Como é que eu faço isso? Eu preciso de 2 habilidades. Eu preciso da habilidade de extração de dados. Eu preciso da habilidade de alteração de dados. Por quê? Eu preciso extrair os dados lá da exclusão, né, o valor do ICMS, tal, de algum lugar. De onde que eu vou extrair isso? XML. E vou precisar também alterar as informações lá do SPED de contribuições, por exemplo. Então, como é que eu vou fazer isso? Usando a habilidade de alteração. Então, agora eu começo a combinar essas habilidades. A habilidade de extrair com a habilidade de alterar. Juntei essas 2 habilidades, eu resolvi um problema como, por exemplo, a exclusão do ICMS da base do PIS da COFINS. Cara, num clique. Num clique. Agora, o mais legal disso tudo, que essa nova versão vai trazer, é o seguinte. Eu tenho essas habilidades, novamente de forma isolada, e eu vou construir uma automação para excluir o ICMS da base do PIS da COFINS. Como é que eu tendo a fazer isso? Eu tendo a criar um novo arquivo e começar um novo projeto do zero. Então eu faço tudo do zero. Entendi. Qual vai ser a implementação, a novidade que a gente vai trazer, a evolução? Cara, você não precisa fazer do zero. Porque assim, se tudo que envolve o meu ambiente, que é a área fiscal tributária, vai se resumir a essas 4 habilidades, você concorda comigo que se eu fizer uma automação para extrair, uma para alterar, uma para deletar, outra para incluir, eu tiver uma de cada, eu consigo depois pegar essas habilidades, né, essas automações construídas, digamos assim, básicas, e começar a brincar, a combinar elas. Tranquilo, cara. Eu posso simplesmente copiar e colar, guardo num lugar, copio, colo e adapto. Copio, colo e adapto. Copio, colo e adapto. Então, quando você começa a entender dessa forma, ele deixou de ser uma habilidade, você vai ter que construir do zero toda vez, e você passou a ter um bloquinho, um tijolinho. Então, vou resolver o problema da exclusão do PIS da COFINS. Vou precisar de 2 tijolinhos. Tijolinho para alterar, tijolinho para extrair. Agora eu quero fazer a recuperação lá do CIAP, do PIS e COFINS, do ICMS, né? Precisar de 3 bloquinhos.
para extrair informação no XML, para inserir a informação no SPED e para alterar a informação também, caso seja necessário. Então, são 3 tijolinhos. Então, em cima disso, você vai construindo o que você precisar. Você pode criar um banco, posso dizer, de códigos, cara? Pode. Um banco de códigos, perfeito. Essa vai ser a grande ideia. A gente construir as habilidades de forma isolada, depois eu vou começar a combinar isso sem precisar digitar tudo de novo. Então, eu vou criando blocos que eu vou poder reutilizar ao longo do processo. E é com isso que eu estou contando para que a gente reduza esse tempo aí de 3 meses para 1 mês, é o que eu estou mirando. Pode ser que eu não consiga. Mas assim, se a gente conseguir reduzir para 2, para 1,5, cara, já é uma grande redução e com mais clareza e com mais eficácia. Não, óbvio. No início do nosso podcast, eu até tomei o cuidado de falar, uma pergunta é muito relativa, se é difícil ou não, porque vai depender muito da conexão do aluno em relação ao projeto. Que eu tenho percebido que tem alguns alunos seus que se destacaram bastante, inclusive, na sua vida profissional, e que hoje estão fazendo trabalho de automação assim, muito legais. E talvez tem gente que não vai ter entendido a proposta e até a dimensão do mercado disso, né, Marcão? Então não tem como a gente dimensionar o que é fácil ou difícil diante de uma variável dessa, né, cara? Com certeza, assim, é aquela coisa. Não é automação. A gente fez até um podcast, um tema, né? Automação fiscal é para todo mundo. Então, a conclusão que a gente chegou é: automação fiscal é para todo mundo, mas nem todo mundo é para automação fiscal. Porque vai exigir realmente que você tenha uma afinidade. A gente não está aqui para enfiar a goela abaixo das pessoas que você tem que aprender automação fiscal, porque esse é o futuro. E realmente a gente não está mentindo, né? Cada vez mais a gente está vendo que as coisas estão caminhando para esse lado da tecnologia, para a gente entender como isso funciona. Tempos atrás disseram que daqui a alguns anos vai ser mais importante você saber programar do que você saber falar inglês. E a gente já está vendo isso começar a acontecer. Então, assim, cara, vai depender muito da afinidade das pessoas. Agora, uma coisa é fato. Daqui para frente, cada vez mais os profissionais que atuam na área fiscal e tributária serão profissionais com grande conhecimento em tecnologia. Isso já dá para afirmar, porque é o que a gente está vendo acontecer. Agora, pode ser que a minha praia não é tecnologia. Então, cara, você vai ter que procurar provavelmente uma outra profissão. Você vai ver frustrado dentro da profissão. Por uma razão muito simples, cara. A gente está falando de uma profissão que envolve o trabalho, a manipulação de um grande volume de informações, cara. Você vê que cada vez mais o SPED está sendo injetado com novos registros. O XML, eu não sei se vão surgir mais documentos fiscais eletrônicos aí, sei lá, né, Marcão? E a grande tendência, né, As fiscalizações nem se falam, né, cara? Hoje o fiscal nem vai mais na sua porta. Muito mais ágeis, cara. Os prazos são menores, então, cara, não tem como você trabalhar em alto nível, vamos dizer assim, sem ferramentas adequadas, cara. Exato. E é um esforço que a gente está vendo. O fisco começou a fazer isso, né? Então, a gente até já falou sobre isso também no podcast passado, que foi aquele salto que ele deu de arrecadação, né? De autuações para 2017, 69 bilhões de um ano para o outro que ele aumentou e manteve, ficou lá em cima, né? Tipo, teve um ano atípico, depois voltou para a média. Ele aumentou, ele elevou, ele mudou de patamar. Caramba. E aí, o que é que fez ele chegar nesse novo patamar? Ele é obrigado, né, a contar para a gente lá no relatório anual de fiscalização, ele conta, cara, a gente investiu em tecnologia e a gente investiu na capacitação dos auditores. Eu lembro que até falei, por que não investir só em tecnologia, né? Já que todo mundo acha que a inteligência artificial vai tomar todos os empregos de todo mundo e tal. Então, um bichinho que é caro é auditor fiscal, né? Cara, então, não é barato contratar manter um auditor fiscal. Então, imagina, o fisco tem acesso à tecnologia de ponta, acho que é uma das entidades brasileiras que mais tem poder de fogo, né? mais poder financeiro. Por que não contratar um sistema baseado em inteligência artificial e aposentar todos os auditores? Né? E você vê que muito pelo contrário, eles não fizeram isso. Eles investiram em tecnologia e treinaram os auditores para utilizarem essa tecnologia. Então isso mostra para a gente que, pelo menos durante um bom tempo, a gente não vai ter essa ideia que está se trazendo de que a inteligência artificial vai tomar os empregos de todos os profissionais. O que vai acontecer é que a gente vai ter sim uma redução, né, dos postos de trabalho,
Porque a tecnologia ela vai permitir que a gente execute o mesmo trabalho que, sabe, que 10 pessoas executavam antigamente, que 2 executem de uma forma, inclusive, melhor, né? De uma forma mais eficiente. Mas, em contrapartida, o que é que vai acontecer com esses 2 que vão ficar? Eles vão precisar ter um conhecimento mais aprofundado sobre não só a tecnologia, mas principalmente sobre a área fiscal e tributária. Claro, claro. Eu lembro que a gente participou de um evento, fomos eu e você, que foi apresentado um software que, o software faz tudo por você, não se preocupe. Ele vai pegar nota, ele vai escriturar, ele vai contabilizar a nota, ele vai calcular seu imposto, ele vai mandar um e-mail, é tudo. Show! Eu ficava vendo aquela apresentação, eu achei, muito massa, legal. Mas e se o parâmetro estiver errado? Se a tributação lá do imposto, né, do produto X, estiver errado, como é que vai sair essa apuração? Vai sair errado. Pô, cara, quem não souber operar vai... Exato. Não adianta, cara. Então não adianta, você vai precisar ter um conhecimento mais aprofundado, tanto da programação, né, da tecnologia, como da área fiscal e tributária. E eu diria até que é mais importante aprofundar no conhecimento da área fiscal e tributária, porque com o passar do tempo vão surgir tecnologias que vão facilitar a programação, você vai dar um comando de voz, ele vai montar para você lá a linha de código, mas esse raciocínio de como que eu transformo, como a gente fala aqui, né, como é que eu transformo um problema numa solução automatizada, isso dificilmente vai ser, como é que eu posso dizer, vai ser substituído. Até porque a gente tem 400 alterações de legislação todo dia, não é por mês, é por dia. Então imagine você lidar com esse volume de alterações todo dia no seu trabalho. É complicado. Então, por mais que o software consiga fazer essas coisas, existe uma coisa da interpretação, da brecha, sabe? Que muitas vezes, não sei como é que vai ser daqui para frente, mas assim, a inteligência artificial tende a não ir nessas brechas, né? Nesse pulo do gato. São insights que a gente acaba tendo e que é difícil de reproduzir isso via tecnologia. E no fundo é assim nos várias outras áreas, Marcão, né? A tecnologia é uma ferramenta assim, que tem avançado muitos processos de execução, de planejamento, mas, meu irmão, sem uma pessoa capacitada lá de cá, pode esquecer, cara. Né? Marcos, de falar outra coisa, cara, você tem falado também assim, até como um mantra, e que eu acho que vai muito para essa ideia de facilidade do processo da automação fiscal, que você não está construindo programadores, né, cara? Porque eu acho que tem muita gente que já olha você, cara, que não é para mim, e não é bem assim o processo, né, cara? Perfeito, excelente. Eu sempre falo, né? Nós não somos programadores com conhecimento em automação fiscal, ou conhecimento na área fiscal. Nós somos profissionais da área fiscal tributária, um pouco de conhecimento de programação. E aí, como eu falei um pouquinho antes, né? Então tem um universo de programação por aí. Então tem diversas linguagens que você pode utilizar, tem diversos caminhos que você pode seguir, tem diversos termos que eu nem sei o que significam, front-end, back-end, tem muita coisa. E assim, eu não conheço a maioria desses termos que os programadores normalmente utilizam. O que é que eu conheço? Eu sei que dá para inserir, alterar, extrair e deletar informações. Sim, é o que eu sei fazer. E se eu for conversar com um programador de verdade, um cara que desenvolve uma aplicação web, que desenvolve RPs e tal, e ele falar, cara, você programa? Eu falo, cara, eu programo. Não dizer o que é que você faz. Para, eu insiro, altero, extrai dela. Ele vai dar risada na minha cara. Por quê? Ele vai dizer, cara, isso aí não é programação. Isso aí tem um conceito quando você está aprendendo a programar que eles chamam, você vai criar um sisteminha CRUD. O que é CRUD? Que é C de create, né? Você vai criar um registro. O R eu acho que é regedit, que é editar. O E, eu não lembro, mas tipo assim, são essas 4 habilidades que eu estou falando aqui. Então assim, um programador quando ele está começando, ele cria um programa que faz essas 4 coisas, que você insere, que você altera, que você deleta, que você... Eu já até esqueci, mas enfim, vocês entenderam quais são as 4 etapas. Então assim, isso que a gente está ensinando aqui, para um programador, um cara que vai aprender tudo do universo de programação, isso aqui é fichinha, sabe? É o começo da jornada. Mas pra gente que atua na área fiscal tributária, cara, isso resolve 95% dos problemas que a gente tem. Né? Então, qual é o nosso principal conhecimento? Qual é a nossa principal habilidade? Aquilo que a gente tem que buscar mais? Conhecimento profundo da legislação, da área fiscal tributária. Por quê? Com um pouquinho de conhecimento de programação, que são essas 4 habilidades que eu te falei,
a gente consegue zerar, por exemplo, qualquer problema de arquivos PED. A gente consegue resolver pelo menos 95% dos problemas da área fiscal e tributária. Então, assim, é uma relação custo-benefício que compensa bastante. Né? E eu não estou falando que vocês têm que ser fera em programação. Então, você tem que aprender Excel, você tem que saber programar, você tem que fazer uma faculdade de programação. Não, cara. Uma fichinha, um feijão com arroz para um programador é algo que muda o jogo para a gente aqui dentro da área fiscal e tributária. Então, você não precisa saber tudo de programação. Foca nessas 4 coisas e aprofunda no conhecimento da área fiscal e tributária, que você vai conseguir se destacar de forma muito fácil. E que é legal, né? Você pode pegar um puta de um programador, mas se ele não souber aqui uma noção de tributário fiscal, ele não vai fazer o que você faz, cara. Exatamente, foi o que aconteceu com um aluno meu, né? O Marcos Vinícius Penariol. Fiz um podcast com ele contando a experiência dele, a trajetória dentro do treinamento e tal. E aí ele falando que ele pegou como desafio um problema que tinha na empresa dele, uma empresa que faz recuperação tributária, e tinham 3 anos que eles estavam lidando com aquele problema, não conseguia resolver. E ele falou assim, vou pegar esse negócio aqui para resolver, vai ser meu desafio. E aí ele começou a desenvolver a automação dele para resolver esse problema. Já é aluno seu? Já aluno meu. E aí ele demorou, sabia nada de Excel, nunca tinha escrito uma linha de código na vida, veio do escritório de contabilidade, inclusive. E ele foi lá desenvolvendo. Eu sei que ele conseguiu, demorou 3 meses, que é o tempo que mais ou menos demora, né? Demorou 3 meses para construir essa automação. Não para construir essa automação. É porque assim, quando a gente fala, demora 3 meses. Parece que o cara vai começar hoje e depois de 3 meses ele vai terminar a automação. Não é isso. É o processo até cair a ficha para o cara construir. Não me engano, essa automação especificamente, ele demorou 1 semana para fazer, uma coisa assim. Só que, para chegar num estágio em que em 1 semana ele consegue desenvolver uma automação que resolve um problema que 3 anos está rolando lá na empresa, tem um tempo de prática. Tem os testes, tal, tem os testes, tem os exercícios que ele faz e tal, que não é para decorar, é para ir internalizando o funcionamento de uma automação fiscal. A maneira de pensar para construir aquela automação. E aí todo esse processo demorou aí, vamos botar aí 2 meses e 3 semanas. E na última semana ele foi lá e construiu essa automação. Foi lá, levou, mostrou pro pessoal. O pessoal não acreditou nele. Mas, não, sabe, 3 meses... Mostrou para o programador lá, né? Não, mostrou, acho que foi pro chefe, alguma coisa assim. Ele falou, cara, tem um setor de programação aqui, de programadores. 3 anos o cara tentando resolver isso, não conseguiu resolver. Aí você agora do nada chega e já resolve. E aí ele foi lá e mostrou que ele realmente tinha resolvido o problema. E aí quando ele mostrou, aí trouxeram a galera de programação, fizeram todos os testes e tal, né, que o cara realmente resolveu o problema. Né, ele mostrou por A mais B que realmente tinha resolvido. E aí daí o que foi que aconteceu? Ele até conta, pô, daí pra frente foi só a ladeira acima. A gente passava pra ladeira abaixo, né? Aí foi só a ladeira acima. Foi promovido 2 vezes. Né? Quando eu conversei com ele, ele falou exatamente assim, cara, eu já fui, só esse ano eu fui promovido 2 vezes, pelo jeito tá vindo a terceira aí. Então assim, hoje qualquer reunião que tem envolvendo essa parte de automação, de programação, eu estou sendo chamado, quase todo ano eu estou sendo elogiado. Então, aquilo que a gente fala, né? Mais tempo livre, aumento salarial e reconhecimento profissional. É algo que ele está construindo graças ao esforço dele, né? A gente ajuda aqui, é aquela coisa. O cara já está grávido da ideia, né? Então, ele já queria isso, ele já estava buscando isso. Então, a gente simplesmente ajuda, acelera esse processo para que ele consiga atingir os objetivos dele de uma forma mais rápida. Show de bola. Marcos, eu queria só encerrar passando uma informação que acho que muitos já sabem. A escassez de programadores é absurdamente alta no Brasil, cara. Né? E aí eu tô falando de programadores. Imagine para a área fiscal e tributária, cara. Isso é um dado muito importante, verdade. Você fala do programador, aquele cara que estuda para poder criar programa e tal. Tá faltando cada vez maior esse gap, né? Agora imagine profissionais que tenham o conhecimento da área fiscal e tributária, que tenham um pouco de conhecimento de tecnologia. Tá, cara, é a raridade. Muito mais, cara. Muito mais. Está muito mais raro. Então é isso. Eu só queria encerrar, gente, dizendo, poxa, é um mercado gigantesco que tá no oceano mais do que azul aí, cara. Né? Que é uma oportunidade muito grandiosa. Total. Quem tiver essa habilidade, para pensar. Vamos pegar aí um escritório de contabilidade qualquer. Você que está aí me acompanhando, está no escritório, está numa empresa, quantas pessoas tem aí onde você está que tem esse conhecimento? Vamos pegar tipo um cara que tem conhecimento, quando você tem conhecimento de Excel, né? É uma coisa que eu tive durante muitos anos, e cara, não tinha ninguém.
naquele ambiente onde eu convivia que tinha a habilidade de Excel que eu tinha. Né? Então, quanto tempo existe Excel? Meu pai, lá quando eu nem sonhava em nascer, ele já usava Excel e tal. Então, é algo que já existe há bastante tempo e tem pouca gente que tem essa habilidade. Agora, imagine a automação fiscal, com um termo que a gente cunhou e começou a utilizar recentemente, até 2020 para cá, 2 anos. Então, Excel tem décadas, né? Automação fiscal, 2 anos. Então, imagine o quanto que é raro. Se é raro o Excel, uma pessoa que tem conhecimento avançado em Excel, quanto mais raro é uma pessoa que tem conhecimento em automação fiscal. Que é muito mais amplo, né? E muito mais recente, as possibilidades, né? Perfeito. Então, gente, eu encerro por aqui, deixando essa pulga aí atrás da orelha de vocês, cara. Eu acho que passou da hora da coisa acontecer. E o professor Marcos Amorim tem um canal, assim, que eu posso dizer raro nesse sentido, do volume de informações. Você tem noção de quantos vídeos você já tem lá, cara? Só de automação fiscal? Tem mais de 300 já. Cara, então assim, siga o professor Marcos Amorim no YouTube. Havendo qualquer dúvida também, eu acho que está disponível. Tem né? sempre um linkzinho lá embaixo de cada vídeo. Embaixo desse vídeo, inclusive, tem um link que você pode clicar. Chame lá com alguma dúvida, algo que você queira automatizar e até com um desafio também. E é isso aí, gente. Tamo junto. Um abraço para todos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.